O Kleber Machado fez uma entrevista no Esporte Espetacular com o Vanderlei Luxemburgo e perguntou para ele qual o jogador que dava mais trabalho para ele, tal, quem era um jogador que obrigava a ele a melhorar. Ele falou que o jogador mais questionador que ele teve foi você, dizendo assim, o Alex, porque ele acabava preleção e perguntava para mim quem ia me marcar, se o cara era canhoto, não era, questionava o tempo todo, e isso obrigava o Luxemburgo a melhorar. Pegando esse gancho dessa resposta do Luxemburgo, você acha que futebol ainda tem um preconceito com um jogador que pensa demais, que é questionador no teu caso, ou alguns pontos, alguns clubes, uma cultura de futebol, por exemplo, na Turquia, por exemplo, que você jogou tanto tempo, ou no Brasil, até na Itália que você passou, não está preparada para esse tipo de jogador ainda? Eu acho que nós não podemos generalizar, né? Por exemplo, o Vanderlei era direto. O Vanderlei, ele fazia coisas que de repente acabava, para não perguntar na frente de todo mundo, eu falava, pô, Vanderlei, mas você quer fazer isso por quê? Você tem que ter um motivo para fazer isso. Porque na minha cabeça, depois de um certo tempo que você joga futebol, você começa a aprender algumas coisas. E você começa a ganhar ou perder jogo em pequenos detalhes. E com o meu treinador, esse da Turquia, eu tinha dificuldades. Teve um episódio na final da Supercopa em que eu comecei a gritar pro Christian, venha pra frente mais 3, 4 metros, senão nós vamos tomar o gol numa bola que vai sobrar pra esse cara aqui, que era um volante do Galatasaray, que é o melhor passador do time. Acabou o primeiro tempo, o treinador virou pra mim e falou, não peça pro Christian ir pra frente. Deixa o Christian lá atrás. Falei, olha, o Christian tá sozinho, tá sem marcar ninguém, tá flutuando, não tá sobrando nada pra ele. A primeira bola que esse cara pegar, nós vamos tomar o gol. Porque o cara passa muito bem a bola. Não precisa. Primeira bola do segundo tempo, a gente saiu no ataque. O Christian não saiu, ficou onde o treinador pediu. Teve uma bola dividida do nosso centroavante, do Kaito, da seleção holandesa, com o zagueiro do Galatasaray. Sobrou pro volante nas minhas costas, entre mim e o Christian. O cara pegou a bola, deu uma bola longa, nós tomamos o gol. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei no vestiário foi questionar o treinador em relação a isso. Porque se as pessoas estão preparadas ou não, eu não me preocupo com isso. Quando eu estou num time, isso eu aprendi com o Carpegiani novinho, depois com o Filipão, eu tenho que ter uma participação de alguma maneira ativa dentro daquele time. Eu dava muita risada, por exemplo, no início, quando as pessoas falavam assim, pô, o Alex é desligado, o Alex não participa. Porque eu achava muito louco, porque era totalmente ao contrário disso. Eu sempre fui um cara que eu procurei conversar, procurava trocar ideia com o companheiro, trocar ideia com o treinador. Porque para muitos o participativo é o louco, né? O que dá carrinho, o que grita. Corre pra caramba. O que corre pra caramba. Então, assim, tem muitos que estão preparados. Tem os que estão preparados e não aceitam. E tá cheio de gente que realmente não está preparada. Na semana passada, né, teve o caso do Rogério Ceni no jogo da Sul-Americana, que ele pediu uma alteração para o Ney Franco, né? Pediu para o Ney Franco colocar o Cícero no jogo, que ele achava que naquele momento precisaria de um jogador de referência na área e tal. E o Ney Franco não colocou o jogador que ele pediu, colocou outro jogador, e depois na entrevista coletiva disse que não gostou da maneira que o Rogério Ceni fez o pedido, né? Cada um na sua. O Rogério Ceni joga tal, e o Ney escala e escolhe quem vai ser substituto. Depois o Rogério Ceni veio da entrevista, falou que não foi bem assim e tal, enfim. Mas você acha que é válido, né, o jogador participar dessa forma, sugerir alteração, pedir um esquema de jogo? Não, durante a semana, por exemplo, o treinador deve conversar com seus jogadores, até por característica, até por perder algum jogador lesionado. Isso eu já vi várias vezes. Por exemplo, se tem um volante que ele é mais preso e um volante que é mais solto, o treinador conversa, pô, o que você acha melhor a gente fazer? Eu tenho um episódio que me marcou muito, que foi quando o Vanderlei no Cruzeiro, nós perdemos na final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro, nós perdemos o Edu Dracena e o Thiago por cartões amarelos. E o Vanderlei entrou no campo no fim do jogo, xingando o Simon. E aí no fim do jogo, no vestiário do Maracanã, eu falei, pô, Vanderlei, mas o Simon apitou bem. Ele, não, mas eu fiz isso para desviar um foco total, porque nós não temos zagueiro para jogar. Nós não temos. Nós temos o Luizão, que está recuperando de contusão, e tem o Gladstone, que é juvenil e nunca jogou. Então eu tenho 2 dias para quebrar a cabeça. E aí o Vanderlei juntou com a gente e falou, pô, imagino trazer o Jardel, que era um volante para zagueiro, mas aí eu vou ter que improvisar duas posições e eu não quero.
Aí o Aristizábal, que era um dos líderes do time, falou, o menino é bom, que a gente não tinha visto o Gladstone jogar. O Vanderlei tinha visto jogar na base. O menino é bom, o Vanderlei falou, pô, o menino é muito bom. Então põe ele. Põe ele que os mais velhos vão segurar a onda dele. O Vanderlei chamou o menino, falou, você vai jogar a final da Copa do Brasil. E aí o Aristizábal, o pessoal mais velho, ficou pilhando o moleque na concentração. Você vai estrear no Mineirão lotado, você pode ser campeão da Copa do Brasil e tal, e tal, e tal. Mas quem, de repente, definiu uma duvidazinha que o Vanderlei tinha, foi um toque do Aristizábal. Falou, põe que a gente vai segurar a onda. E o menino estreou no Mineirão. E tem a história da faixa e da fralda, né? Aqui, mas aí o menino já sabia que ia jogar. Né? Essa história 2 dias antes, essa da fralda é no dia do jogo. Como é que conta a história da fralda e é boa? Nós entramos na pré-eleição, o Vanderlei entregou um pacotinho para cada jogador e entregou 2 para o Gladstone. E era um bem fininho, e o do Gladstone era um fininho, um outro mais cheinho. Aí o Vanderlei falou, levante e todo mundo abram os pacotinhos. A gente abriu. E eram essas faixas que os camelôs vendem antes das decisões. E todo mundo põe a faixa, exceto o Gladstone. Nós pusemos a faixa. Aí ele foi pro Gladstone. Gladstone, agora você abre o pacote maior. O Gladstone foi abrir o pacote maior, era uma fralda. O Gladstone ficou com uma fralda numa mão e a faixa na outra. Aí o Vanderlei falou assim, agora você escolhe. Ou você se caga todo, ou você sai campeão. Aí o Aristizábal pegou a fralda da mão dele, jogou na parede assim, falou, pô, não, o moleque nasceu para ser campeão. Pôs a faixa nele, a preleção acabou, fomos pro Mineirão para ser campeão da Copa do Brasil.